Oi, turminha, tudo bem? Nossa aula hoje será de ciências, tá bom? E nós vamos usar o livro didático, o livro de atividades e o estojo de vocês. Então, peguem o material para nós começarmos a aula, tá? E para iniciarmos, eu quero que vocês abram o livro didático na página 3 de ciências. Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá? Vamos para a leitura, então? Investigando os sons. Estamos continuamente em contato com diferentes sons, como um telefone tocando, uma música numa loja, a voz das pessoas nos ambientes, buzinas e motor dos carros na rua. Mas o que é som? Como ele é produzido? Você está ouvindo algum som neste momento? Será que existem sons perigosos para a nossa saúde? Neste capítulo, você vai aprender mais sobre esse assunto do barulho. Vamos observar bem, esta página do livro aí, O que a gente consegue ver aí na página 3? Pessoas tocando, né? Crianças com alguns instrumentos, né? Com chocalho, com pandeiro, com uma gaita, com violão. Eles estão tocando alguns instrumentos, né? Quando a gente observa esse desenho e esses instrumentos na mão das crianças, né? Esses daqui, o que a gente consegue ver de diferente, além do formato, de diferente em relação ao som desses instrumentos? Vamos pensar. Então, para a gente perceber isso, a Pro trouxe alguns instrumentos, né, que eu tenho aqui em casa para vocês verem. Vamos ver. O primeiro chama-se tamborim. É este daqui, Então, para eu produzir o som dele, o que eu tenho que fazer, Eu tenho que bater, eu tenho que, né, ir batendo no corinho dele para ele emitir sons. Tem mais um outro aqui que a gente tem que bater. Essa daqui, é a timba, tá vendo? Mesma coisa, Quando a gente bate, é que ele emite o som. Por exemplo, o chocalho, né? Aquele que a gente chacoalha assim. Quando a gente chacoalha, é que ele emite sons. A flauta, o trompete, o sax são instrumentos de sopro que a gente chama. Então, tem que pôr na boca e soprar. Esses também é uma outra forma de produzir sons. Então nós vimos que alguns a gente pode tocar, bater ou chacoalhar, alguns a gente pode soprar e tem outros ainda que a gente precisa movimentar as cordas, porque alguns instrumentos diversos, eles são feitos, né, com cordas, que é o caso, que eu trouxe para vocês verem aqui, esse aqui que vocês, né, conhecem bastante, que é o violão, que para eu ter o som dele, eu preciso, né, movimentar as cordas. Que outros instrumentos eu movimento as cordas para o som ser produzido? O violino, o violoncelo, o cavaquinho, o piano. O piano, a gente aperta as teclas do piano, mas dentro do piano eles têm várias cordas. Então, os sons do piano também são produzidos através de cordas. Depois a Pro vai deixar para vocês aí as fotos de alguns desses instrumentos para vocês poderem recordar-se ou conhecer para quem não conhece, tá bom? Olha, e esses são alguns dos instrumentos. O primeiro é o chocalho, né? Que a gente tem que balançar. Esse outro é um pandeiro. Essa é a timba que a Pro já mostrou para vocês, né? São o que a gente tem que bater. Agora, alguns de sopro. O saxofone, esse é o primeiro. Esse segundo, é a flauta doce, que chama esse instrumento, que é sopro também. O próximo instrumento de sopro é o trompete. Para emitir o som também eu preciso soprar, né? E agora, alguns instrumentos de corda. Esse é o violino.
O próximo é o violão, que eu mostrei para vocês, é só movimentar as cordas, né, que ele emite sons. E o outro também de corda é o piano, ó. Então eu toco nas teclas e ele emite som porque ele movimenta as cordas, ó. Esse é o piano por dentro, ó. São as cordas que formam o piano. Conheceu alguns instrumentos, viu a maneira como o som deles são produzidos? Nós vamos continuar no nosso livro didático, tá bom? Na página 4. Vamos acompanhar com a Pro a leitura, então? Página 4, seção Diga aí. Para vermos uma pessoa que está atrás de nós, precisamos nos virar para que nossos olhos captem a imagem. Então, se eu quero ver a parede, eu preciso olhar para poder enxergá-lo. Já para escutar alguém que está atrás de nós, não precisamos nos virar, pois o som é capaz de contornar os corpos, ou seja, ele é captado por nossas orelhas, mesmo que estejamos de costas para a pessoa que fala. Então, para eu enxergar eu tenho que olhar, mas para eu ouvir não é necessário, né? Só eu ficar atenta que eu consigo ouvir. A todo momento, escutamos sons vindo de todas as direções. Muitas vezes, estamos tão acostumados com os sons que ouvimos com frequência que não os percebemos. Mais rapidamente, nós damos conta quando ouvimos um som diferente ou quando alguém nos chama pelo nome. Então, assim, tem tantos barulhos por aí, tantos sons, que às vezes a gente nem nota. Alguém fala, você ouviu esse barulho? Nossa, não. Na escola, por exemplo, gente, deu sinal? Às vezes fala, não deu, Pro. Às vezes, nossa, Pro, não sei. Porque são sons tão comuns pra gente que às vezes a gente não percebe, né? Exercício 1. Feche seus olhos e fique em silêncio por alguns minutos. Então, vamos fechar e vamos pensar que sons você está ouvindo agora. Então, fecha os olhinhos, ó. Fecha. Vamos ficar ouvindo os sons. Só um pouquinho. O que a gente está ouvindo? Vamos prestar atenção agora. E aí? Olha, eu vou descrever os sons que eu ouvi, tá bom? Eu ouvi os sons, meu filho também tá fazendo videoaula, como nós assim, né? Então eu tava ouvindo a voz da professora do meu filho conversando com eles. Eu ouvi porque ele tá lá em outro espaço aqui da minha casa, então eu tava ouvindo isto. Eu ouvi a voz dele conversando com a professora, então eu ouvi essa conversa. Ouvi a máquina de lavar roupa, que aqui, ó, tá funcionando, que a Pro já colocou roupa para lavar. Então, eu ouvi mais esses barulhos. Eu ouvi o Romeu aqui, que tá pertinho de mim. Ele tá respirando e roncando, que ele ronca, né? Ele é bem barulhento para respirar. Eu também ouvi o som dele. Então, praticamente foram esses sons que eu ouvi. E vocês? Que sons vocês ouviram? Diversos, né? Cada um de nós ouviu diferentes sons, diversos sons, né? Porque a gente está em espaços diferentes. Mesmo estando no mesmo espaço, às vezes a gente ouve sons diferentes, né? Agora eu tô ouvindo que tá passando carro na minha rua. Ainda há pouquinho eu ouvi um passarinho que estava aqui cantando. Então são muitos sons que a gente vai percebendo, né, durante a nossa vida, durante o nosso dia. Olha o que agora está pedindo, ó. Que sons você está escutando agora? Faça um X sobre os sons que você ouviu. Aí tem alguns sons aí. Som de aves, cachorros e outros animais. Quem ouviu, assinala este. Som de música. Se alguém ouviu alguma música, também assinala. Som de água, o som de carros passando, o som de pessoas conversando, o som de passos, o som do vento. Vamos marcar aquilo que vocês ouviram. E tem até uma linha, ó, perguntando aqui, outros sons? Vocês ouviram outros sons que não estão registrados aqui? Se ouviram, ó, escrevam aqui, tá bom? Ó,
nesse quadrinho aqui. Porque pode ser que vocês tenham ouvido sons que não estão aqui. Então, vocês têm a liberdade de escrever aí nessa linha. Que sons vocês ouviram que não estão aqui, tá bom? As próximas questões são algumas perguntinhas para a gente repensar, pensar, refletir sobre algumas coisas, tá bom? A Pro vai ler com vocês e a gente vai conversando para saber o que a gente percebe do que eles estão nos pontuando, tá? Romeu, peraí, gente. Ó, esse é o Romeu. Eu parei o vídeo para poder pegá-lo, que ele ia mexer no violão que estava aqui pertinho de mim, tá bom? Agora vamos continuar. Número 2. Quais dos sons que você ouviu são produzidos por seres vivos e quais são produzidos por máquinas ou fenômenos da natureza? Então aí cada um, né, depende dos sons de cada um. Então, eu ouvi a máquina de lavar trabalhando, então a máquina que está produzindo esse som. Quando eu ouço meu filho falando ou o Romeu respirando, né, mexendo nas coisas, é os sons de seres vivos, né? Quando eu ouvi o passarinho, né, é som também de ser vivo. Se eu ouço um trovão, se eu ouço um vento, se eu ouço a chuva, aí são fenômenos da natureza, né? Então são diferentes fontes que podem gerar diferentes sons, né? Como agora, por exemplo, o Romeu latindo, é um som de um ser vivo, tá certo? 3. Alguns desses sons incomodam você? Se sim, por quê? Essa pergunta é muito pessoal, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Como nós somos diferentes, tem coisas que para mim eu gosto e que para você incomoda, ou vice-versa. Então pode ser que tem pessoas que digam assim: nossa, as pessoas conversando juntas me incomoda muito. Outras podem dizer: um trovão, barulho de trovão, nossa, eu tenho medo, me incomoda. Outras podem dizer: o que me incomoda muito é o barulho dos carros buzinando e passando, do trânsito. Então, para cada um de nós, né, os sons também a gente percebe diferente, e alguns que me incomodam podem não incomodar vocês, e alguns que incomodam vocês podem não me incomodar, né? Então, cada um tem uma tolerância para diferentes sons. Aí a número 4 está perguntando assim: você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música? Aí também é bem pessoal, né? Eu sei que muitos de vocês gostam de estudar, né, com uma música suave, porque lá na sala às vezes coloca, né? É bem comum vocês me pedirem música, muitas vezes a Pro coloca para ajudar, né? Só que também tem alunos que não gostam, que já me pediram: Pro, a música tá me atrapalhando, você tira? Claro, a gente tem que respeitar, né, as diferenças e respeitar o que é bom para todo mundo, né? E para você prefere estudar com música ou você prefere estudar no silêncio? Cada um tem a sua resposta, tem a sua preferência. Questão número 5. Em uma fazenda ou em uma floresta, ouvimos estes mesmos sons, os sons que nós ouvimos na nossa casa. Se a gente for numa floresta, numa fazenda, nós vamos continuar ouvindo os mesmos sons? O que é que vocês acham? Acho que não, né? Pode ser igual, eu ouvi o passarinho cantando. Esses sons, provavelmente, eu vou ouvir na fazenda ou na floresta. Mas eu não vou ouvir o carro passando, né? A máquina de lavar batendo, porque o espaço é grande lá, então eu não vou ouvir. Eu vou ouvir o que numa fazenda? Os animais, posso ouvir uma vaca, posso ouvir cachorros latindo, isso eu também posso ouvir aqui na cidade. Posso ouvir cavalos, posso ouvir sapos, diferentes, né, galinhas. Então eu posso ouvir diferentes tipos de animais. Eu posso ouvir uma cachoeira se estiver perto, posso ouvir o rio, a água, né, a água do rio correndo. Então tem diversos sons de uma fazenda e de uma floresta
que são bem diferentes, né? Então, não acredito que a gente fosse ouvir os mesmos sons que nós ouvimos nas nossas casas, né? Questão número 6. E se voltássemos 100 anos no tempo, que sons seriam diferentes? Imagine 100 anos atrás, gente. Bastante tempo, né? Que sons seriam diferentes? Muitos, né? Agora eu tô ouvindo, ó, o portão aqui de casa abrir. Esses sons, há 100 anos atrás, com certeza, eu não ouviria. Eu tô ouvindo o portão subir e descer. Porque, né, nessa época nem tinha tecnologia para isso, né? Para ter portão que abre com controle. Além do mais, né, o que eu acho também que seria muito diferente é, como tem 100 anos atrás, teria muito menos pessoas, né? Menos gente, assim, acho que seria mais silenciosa, mesmo morando aqui na cidade, né? Não teria trânsito, não teria esses barulhos de congestionamento, de tanta sirene, de tanta buzina. Acho que isso não teria, né? Eu acredito que são essas coisas, né? O que vocês estão pensando aí? Vão pensando, converse com alguém aí na casa de vocês. Mamãe, papai, vovó, vovô, se tivesse 100 anos atrás, como seriam os sons, os barulhos que nós ouviríamos? É bem curioso a gente pensar nisso, né? E daqui a 100 anos será, né? Que sons será que existirão? Será que vai ser muito diferente do que a gente ouve hoje? Não sei também, né? É uma questão para se pensar. Agora, ó, a gente vai continuar lá na página 5, ó. Aqui, ó. Como os sons são produzidos? É uma pergunta para a gente poder descobrir juntos, tá bom? Vamos acompanhar com a leitura. Todos os sons têm algo em comum, desde o cricrilar, que é o cantar do grilo, até o ronco do tambor, de um motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Aí do ladinho, ó, tem uma caixinha explicando o que são vibrações. Vibrações são oscilações, são movimentos, ora para um lado, ora para outro, são movimentos rápidos e repetitivos. Então, isso são vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material, como água, madeira e vidro. Quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo por seus passos. Então, quando a gente vai fazer qualquer barulhinho que a gente faz, precisa de vibração para ser produzido, para ser espalhado, né? A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais. Isso mesmo, pregas vocais. O que são pregas vocais? São estruturas que situam na garganta em um órgão chamado laringe. Fica aqui dentro, ó, as pregas vocais. Aqui tem a laringe e aí as pregas ficam lá na laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões, produzindo sons. Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características do som e articular a fala. Então, assim, ó, a corda vocal, ó, é assim, ó, ela é uma fenda, ela tem um buraquinho assim. Conforme o ar vai passando, né, ó, elas vão, ó, se tocando, elas vão, ó, batendo bem suavemente. E esse movimento, essa vibração das cordas é que faz com que a gente consiga produzir a voz. Por isso que tem sons diferentes, porque dependendo da forma, como a corda, se ela fecha totalmente, se ela fecha só mais aqui, se ela fecha mais, depende como ela se encontra, como é o movimento da corda vocal, ela produz sons diferentes. Olha que curioso, né? Nosso corpo é muito curioso, é muito completo, né? Então é assim que funcionam as pregas vocais, elas vão se encontrando suavemente e aí elas, né, vão produzindo os sons. Aí tem aqui, ó, até para vocês verem, ó, uma foto, né, da prega vocal, que é um buraquinho,
E ó, o ar vindo dos pulmões, tem uma imagem aí, tá vendo, do menininho? Representação esquemática da localização e da estrutura das pregas vocais, ó. Se vocês verem aí no pescoço, que a Pro falou, mais ou menos aqui, ó, as cordas ficam lá dentro. E conforme o ar vem do nosso pulmão, a gente respira, a gente vai falando, elas vão se movimentando, vibrando e vão produzindo os sons das nossas vozes, né? Tem também aqui, ó, um tambor, né, ó, pra gente ver como é que produz. Como a Pro mostrou pra vocês aqui, né? Vou mostrar aqui de novo, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui, ó, igual do tambor, tá vendo, ó? Conforme eu vou batendo, ó, vai vibrando, né? Vai vibrando esse corinho aqui, ó, junto com meus dedos e vai produzindo os sons, né? Quando tocamos um tambor, fazemos a membrana vibrar, as vibrações se espalham pelo ar, como a Pro acabou de fazer para vocês. Você sabia? Se colocar a mão sobre a sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como cantar, como contar até 10 ou cantar, você consegue sentir a vibração das pregas vocais. Vamos tentar? Ó, é só colocar a mão aqui, ó. Vamos contar até 10 primeiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo conseguiu? Olha aqui, ó. Se você fizer assim, ó, consegue ver perfeitamente, ó. Só você vibra assim as cordas, ó. Então, se você colocar aqui, ó, a gente consegue perceber, né? Aqui, ó, bem aqui é onde ficam as pregas vocais. Por isso que a gente consegue perceber, notar, sentir esse som. É o funcionamento das pregas vocais. Deixa eu ver como é bacana, como é interessante, né? Quem diria, né, que nós temos também um instrumento musical, porque produz sons, produz música dentro da nossa garganta, né? Bem interessante. Página 6. Na onda do som. Você já jogou uma pedra em um lago? O que ocorre na superfície da água? Observe a imagem ao lado. Olha aí, ó. A pedra provoca uma perturbação na superfície da água, formando ondas que se espalham em todas as direções. Então, quem nunca jogou e tiver oportunidade, faça para ver. Então, a gente joga a pedrinha assim, ó, a água vai, ó, se movimentando e se espalhando. Então, quem nunca fez, pode ser também uma bacia grande, né, e jogar também funciona. Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas dos sons se movem para frente e para trás como uma mola. Então, ó, eu trouxe para vocês verem, eu tenho essa mola aqui em casa, ó, para vocês verem, ó. Quando a mola é puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola, tá vendo, ó? E é assim que o som espalha-se. É dessa maneira, ó. Ela vai assim, ó, vai funcionando assim, frente, fecha, abre, fecha. É assim que ela funciona. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meio líquidos, então como água, gasosos como o ar e sólidos como a madeira. Então aqui, ó, tem 3 palavrinhas para a gente poder pensar: líquido, gasoso e sólido. Ó, vamos marcar aqui então. Líquido, todo mundo sabe o que é, né? Ó, líquido. Líquido como a água, um suco, qualquer coisa desse tipo. Gasoso é referente ao ar, um gás. A gente não consegue ver, a gente consegue sentir o cheiro, às vezes, né, do gás. Na verdade, até hoje em dia tem até alguns gases que emitem alguns
coloridinhos, né? Mas normalmente o gasoso a gente né, não consegue tocar, é coisas assim, mais como ar, mais como um gás, né? E tem também sólidos, aí aquilo que a gente consegue tocar, né? Aquilo que é concreto, né? Como a madeira, por exemplo, o vidro, isso a gente fala que é sólido. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga. O que é propagar? Se espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até as nossas orelhas, onde são percebidas. Olha o quadradinho do lado. A vibração das cordas do violão se espalham pelo ar, que também vibra, levando o som até as orelhas da outra criança. Então, ó, isso acontece muito rápido, né? Deixa eu pegar aqui o violão, ó, pra gente, ó, se a gente, ó, vai por aqui, ó. Tá vibrando aqui, ó. Essa vibração vai vibrando pelo ar, vai se espalhando pelo ar até chegar, né, nos ouvidos das pessoas que estiverem próximo. Mas isso ocorre também muito rapidamente, né? Mas é bacana a gente saber como acontece. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações, chegam até nós, podemos ouvir os sons. Agora nós vamos pegar o nosso livro de atividades, tá bom? Abrir na página 53, ó, pra gente poder trabalhar um pouquinho com ele. A Pro vai explicar para vocês, vocês vão fazer as atividades e eu vou colocar a correção, tá bom? Investigando os sons. Exercício 1. Em praticamente todos os momentos, escutamos e produzimos sons. Observe a cena representada na imagem ao lado e depois faça o que se pede. Então, ó, observem o desenho aqui do ladinho, né, ó, no livro didático de vocês. E aí, vamos lá. Letrinha A. Marcelo está comemorando seu aniversário com os amigos em um parque afastado da cidade. Marque X nas alternativas que descrevem sons que eles terão mais chances de escutar nesse local. Primeiro, pessoas cantando. Segundo, pessoas batendo palmas. Terceiro, crianças gritando. Quarto, sons de trânsito. 5, uma porta batendo. 6, pessoas conversando. Então, quais barulhos provavelmente eles ouçam nesse local da festa? Letrinha B. Depois dos parabéns, Marcelo e seus amigos foram brincar. Um cão também queria brincar e começou a latir. Circule a imagem que melhor representa como o som do latido se espalha pelo ar. Em seguida, assinale a alternativa que justifica corretamente a sua escolha. Então, ó, qual das duas imagens, a primeira ou a segunda, representa o som sendo emitido? Aí vocês vão circular, né, a imagem que representa esse som sendo emitido. E depois vocês vão explicar por que é que vocês circularam essa imagem. Primeiro, o som se espalha pelo ambiente em linha reta. Segundo, o som é uma onda que se move para frente e para trás, espalhando-se pelo ar. Lembra das nossas explicações? A Pro até pegou um instrumento para mostrar para vocês, né, como é que acontece a propagação do som. Então, lembra disso. Exercício 2, página 54. Observe a imagem e perceba que algumas crianças estão mergulhando e outras estão na superfície da água. Em seguida, assinale a afirmativa correta sobre a propagação do som no ar e na água. Lembra, no líquido e do gasoso que a Pro conversou com vocês. Letrinha A. As crianças que estão mergulhando não escutam as vibrações do som. Letrinha B. As crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som perfeitamente, como se estivesse fora da água. E letrinha C. As crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som,
mas de forma distorcida. Então, se eu mergulhei, se eu estou embaixo da água, que maneira que eu vou ouvir o som? Então, eu vou assinalar a alternativa correta, A, B ou C. Então, pense em tudo que nós já conversamos e vocês vão assinalar, ok? Exercício 3. Você já percebeu que as vibrações que formam sons fazem com que eles sejam diferentes uns dos outros? Os sons e suas características são estudados pela acústica. Então, a área que estuda os sons é chamada de acústica. E nós vimos, né, a trouxe até alguns instrumentos para vocês, as diferenças dos sons produzidos por eles, né? Letrinha A. Relacione as características do som ao seu respectivo significado. Aí tem a letrinha A, tá com a palavrinha intensidade, a letrinha B com a palavrinha tom e a letrinha C com a palavrinha timbre. E vocês vão encaixar essas palavrinhas nas definições aí de baixo. Vamos ver qual é a definição de cada uma delas, ok? Primeira, essa característica é usada para definir se um som é fraco ou se o som é forte. Qual das três é? É a intensidade, o tom ou o timbre? Aí coloca a letrinha. Frase número 2. É a identidade do som e varia de acordo com o objeto ou a pessoa que o produz. O tipo de material de que os objetos são feitos influenciam no som que emitem. Então, essa definição é de quem? É da intensidade, é do tom ou é do timbre? Aí coloca a letrinha correspondente. E a terceira frase, é a característica do som que possibilita classificá-lo considerando sua altura, ou seja, se é agudo ou grave. Aí também vê a letrinha correspondente, ok? Letrinha B. Agora, relacione as características do som aos exemplos mais adequados. Aí conforme também a letrinha, né, A, B, C. Mãe, por que o miado do gato é mais fino que o latido do cachorro? Então, quando é essa frase, está se referindo ao quê? À intensidade, ao tom, ao timbre, né? Se um é mais fino do que o outro. Aí eu ponho a letrinha correspondente. Segunda frase. Carol, sua voz é tão linda. Isso está se referindo ao quê? À intensidade, ao tom ou ao timbre? Coloco a letrinha correspondente também. E a última. Pai, aumenta o volume da televisão? O que é o volume? Está se referindo ao quê? À intensidade, ao tom ou ao timbre? Aí vocês vão fazer estas questões, ok? Faz como a Pro tem falado. Pausa o vídeo agora, vai lá, faz tudo direitinho, depois aperta o play, continua para correção, tá certo? Agora que todo mundo já fez, podemos corrigir, certo? Exercício 1, letrinha A. Marcelo está comemorando seu aniversário com os amigos em um parque afastado da cidade. Marque X nas alternativas que descreve sons que eles terão mais chances de escutar nesse local. Então, quais quadradinhos eu deveria marcar que seria mais oportuno, né, mais fácil deles ouvirem o barulho lá? O primeiro quadradinho, que eram pessoas cantando. O segundo, pessoas batendo palmas, também. E crianças gritando no aniversário? Com certeza, né? Sons de trânsito? Esta não, porque lembra que vai ser afastado da cidade, então provavelmente eles não ouçam som de trânsito. E uma porta batendo? Também acho pouco provável, né? Pessoas conversando? Esse com certeza terá, né? Então seriam esses quadradinhos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e o último, ok? Depois, a letrinha B estava assim. Depois dos parabéns, Marcelo e seus amigos foram brincar. Um cão também queria brincar e começou a latir. Circule a imagem que melhor representa como o som do latido se espalha pelo ar. Em seguida, assinale a alternativa que justifique a escolha. Então, seria a primeira ou a segunda imagem do cachorro? O cachorro, o som que propaga reto ou o som que propaga, ó, em ondas? Qual dos dois? Isso mesmo, ó. Seria a segunda imagem, né? Onde a onda está propagando. Lembra que a Pro falou? Ó, lembra que eu disse, ó, como é que propaga a onda, ó? Assim, né? Neste movimento, né?
Então, qual quadradinho que seria com a alternativa correta? O som se espalha pelo ambiente em linha reta ou o som é uma onda que se move para frente e para trás, espalhando-se pelo ar? Seria o segundo quadradinho, né? Esse seria o correto. Correção do exercício da página 54. Exercício 2. Observe a imagem e perceba que algumas crianças estão mergulhando e outras na superfície. Em seguida, assinale a alternativa sobre a propagação do som no ar e na água. Então, qual das três alternativas era a correta? A letrinha C, porque quando você mergulha, as crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som, mas de forma distorcida. Essa é a alternativa correta, né? Aqui a primeira fala que não escutam as vibrações. Isso não é verdade, porque você escuta, então não é. A letrinha B, escutam as vibrações perfeitamente, também não é verdade, porque quando você está submerso na água, não dá para ter clareza do som, não? Tá? Então a letrinha correta seria a letrinha C. As crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som, mas de forma distorcida. Número 3, vamos lá para o número 3. Era para a gente colocar as letrinhas A, B e C, né, nos exercícios, primeiro classificando o que é intensidade, o que é tom e o que é timbre. Todas essas palavras são relacionadas ao som, então qual o significado delas? Vamos lá então? No primeiro quadradinho, essa característica é usada para definir se um som é fraco ou é forte. Esse seria o quê? A definição de intensidade. Então, a primeira, seria a letrinha A, intensidade, tá bom? Essa seria a letrinha A. A cerveja é o menos que dá... Vamos ver agora. Depois, é a identidade do som e varia de acordo com o objeto ou a pessoa que a produz. O tipo de material de que os objetos são feitos influencia o som que emitem. Isso está se referindo ao quê? Ao tom ou ao timbre? Ao timbre. Isso é o significado do timbre, é a identidade. Então, eu falando, quando eu falo, a minha voz tem um timbre, vocês falando, tem outro timbre, né? Um instrumento, se eu bato aqui, tem um timbre. Se eu bato o outro, tem outro timbre, né? Isto que são timbres, né? E conforme o material que é feito, eles também são diferentes. E a letrinha, e o último quadradinho seria o tom. Então, o que é o tom? É a característica do som que possibilita classificá-lo considerando sua altura, ou seja, se ele é grave ou agudo. Então, o que é grave? Grave é quando é mais grosso, mais forte, e agudo é mais fininho, sim, é agudo. E forte, grave, é mais, né, robusto. Tá bom? Então seria a letrinha A, C e B, ok? E agora, a gente vai corrigir a letrinha B da página 54, do exercício 3. Agora, relacione as características do som aos exemplos mais adequados. Então, ainda usando as palavras do exercício 3. Mãe, por que o miado do gato é mais fino do que o latido do cachorro? Vamos lá, você tá falando de fino, é o quê? É intensidade, é o tom ou é o timbre? Relacionado ao tom. Isso mesmo, é o tom, é a forma com que esse som é emitido, né? Não, ele tá falando... Depois, Carol, sua voz é tão linda. Então eu tô falando ao quê? Com relação ao timbre da voz da pessoa, né? Ao timbre. A letrinha C. E a última, então, pai, aumenta o volume da televisão. Tá falando da intensidade, né? O volume. Então, na letrinha B, seriam essas letrinhas. B, C e A. Ok? Encerramos aqui, então, a nossa aula de ciências de hoje. Se precisar de mim, me chama lá no Positivo On, tá bom? Beijinho, gente. Até a próxima aula.